Aleluia. Você pode tomar assento, querido. Deus é bom, amém? E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. E nós estamos no mês de agosto e o tema do mês é Vida no Altar. E o título da mensagem de hoje é Não deixe de adorar. Nós já tivemos o privilégio de compartilhar essa palavra na parte da manhã. E novamente eu vou estar ministrando a mesma palavra. Com certeza o Espírito Santo falará ainda coisas novas, porque Ele é um Deus em movimento. Em Malaquias, quando encerra o Antigo Testamento, Malaquias 4 termina assim. Malaquias 4, capítulos 5 e 6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Queridos, esse é um tempo de nós nos convertermos como família. O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E talvez essas famílias cujas crianças estavam no retiro, as crianças sejam aqueles que estão portando a maior chama. E isso é lindo. Eu convido, eu incentivo vocês a estarem mergulhando nessas mesmas águas, para que não haja uma discrepância entre aquilo que eles estão vivendo e aquilo que eles vão viver em casa. Queridos, Deus tem falado sobre isso. Se hoje, se os filhos estão voltando com todo o gás do retiro, que eles venham a incendiar você, que você comece a entrar nessa vibe de ser crente em casa, porque isso é a melhor transformação que pode haver na tua casa. Hoje alguém me disse: pastor, as tuas palavras têm transformado a casa da minha mãe. Eu, então a mãe dela assiste os cultos e tem sido transformada. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. Amém? Mas é tão legal quando a gente vê alguém dizendo: cara, o que tu tem falado tem feito diferença na minha vida. Glória a Deus. Então esse trabalho, esse movimento, ele não foi em vão. Não sejamos nós, pais, apagarmos a chama que o Senhor acendeu lá. Amém? Temos um compromisso, pais? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe de adorar. Queridos, quando eu recebi o título dessa mensagem, de pronto me veio à mente assim: isso aqui é bacana para pregar algo do tipo assim, como o Jó, né? Quando o Jó perde tudo que ele tinha, ele rasga suas roupas, joga cinza na cabeça e adora. A posição de Jó é tão linda, porque ele não blasfema contra Deus, ele não questiona, ele vai e adora. Ou então como Davi, que depois do seu adultério, ele tem um filho com Betseba e essa criança nasce doente. Davi jejua por 7 dias com a cara no chão e ao 7º dia a criança morre. Então Davi se levanta, toma um banho, entra na casa do Senhor e adora. E eu pensei, cara, vai ser nessa pegada e vai ser forte o mistério. Porque eu vou dizer para os irmãos assim: irmãos, não importa o que você está passando, adore ao Senhor. E é verdade, tá? Se você está passando por uma pedreira, usa esses 2 exemplos aí de Jó e de Davi e nunca deixe de adorar, ainda que a coisa esteja feia. Mas o Senhor me levou para um lado completamente diferente enquanto eu amadurecia o tema da mensagem. E Ele começou a me falar sobre o que de fato significa adoração. E talvez você não saiba, mas a palavra adoração, no seu sentido original, no sentido etimológico da palavra, ele fala de curvar-se, de dobrar-se ao chão. Esse é o sentido mais primitivo da palavra adoração. Então fala de uma vida, de um corpo que se verga, né? Por isso que na Bíblia muitas vezes Deus chama o povo de Israel de um povo de dura cerviz. Cerviz é a coluna vertebral. Um povo de dura cerviz porque eles ficam retos e não se dobravam. Mas também fala de uma vida, de um coração, de uma vida que se dobra. Isso é adorar. É quando eu me quebro ao ponto de eu entender que eu não posso me pôr em pé diante do Rei da Glória. Quando eu me vejo perante o Rei da Glória, eu preciso me curvar. Isso é adoração. É lindo, não é? A Bíblia declara que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Está falando de anjos que habitam nos céus, nós os seres que habitamos na terra e aqueles que habitam nas profundezas, também seres celestiais, espirituais. Todos se dobrarão a Jesus. Entendam, gostem ou não gostem de Jesus, sejam eles caídos ou anjos do Senhor, diante de Jesus todo o joelho se dobra. Isso é adoração, porque Jesus é digno de toda adoração. Lembram do Gadareno, do demoniado Gadareno que estava lá nos sepulcros? Ele tinha 12 mil demônios dentro dele. E quando ele chega diante de Jesus, ele
na verdade todos os endemoniados com quem Jesus teve contato, todos eles chegavam e se prostravam diante de Jesus. Isso é adoração. Amém? Estamos caminhando juntos? Amém. E a palavra fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23, abra a palavra comigo. Junto ao poço estava a mulher, e aí chega Jesus e pede água para ela. Ela era samaritana, e os judeus não se davam bem com os samaritanos, existe uma ressalva ali na Bíblia, e eles começam a conversar. E aí ela disse assim: mas como que tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? E ele disse: se tu soubesse quem está falando contigo, tu ia me pedir água, e eu te daria água da vida, água viva. E ela disse: Senhor, o poço é fundo, tu não tem balde, como é que tu vai tirar essa água viva? Aí ele fala que ele era a água da vida. Eu estou lendo, fazendo de cor, né? Parará. Nosso pai. Enfim, aí ela fala assim: nosso pai Jacó nos deu esse poço, tu é maior que Jacó, e tarará, tarará. Aí chega um ponto que Jesus diz assim para ela: vai e chama o teu marido e volta aqui. E aí ela disse: Senhor, não tenho marido. E ele diz: bem o disseste, porque 5 maridos já tivesse, esse que agora tem não é teu marido. E aí ela sentiu, né, que esse cara não era normal. E ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E eu amo o coração dessa mulher, porque ela sai de uma conversa muito aleatória sobre ter balde ou não ter balde, sobre ter marido ou não ter marido, e ela vai assim, ó, para adoração. Ela diz: Senhor, tu é profeta, tu descreveu a minha vida, então me explica uma coisa. Nossos pais diziam que era para adorar nesse monte, no monte onde estava o poço. Vocês que são judeus dizem que é em Jerusalém, mas onde é que a gente deve adorar? A preocupação dela era saber aonde que ela deveria adorar. E Jesus disse: mulher, João 4:23, vós adorais, 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, ou o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois é esses os que Ele busca para seus adoradores. Olha que profundo isso. Jesus fala para aquela mulher que fala para aquela mulher que Deus Pai procura, busca, está à caça de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui é um paradigma gigantesco, porque na época esse conceito de adoração aqui dentro não era comum. O único que voou nesse voo foi Davi. Davi era um cara que descobriu que dava para adorar não apenas no tabernáculo. E ele escreveu quase todos os salmos, né? E conseguiu chegar ao nível de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas eles entendiam, e a lei assim dizia, que para eles adorarem, eles precisariam ir até um lugar. Primeiramente ao tabernáculo, em Siló, e depois no templo de Salomão. Nos dias de Jesus já era o segundo templo. E ele diz: é chegada a hora, é agora, porque eu vim à terra. Em que nem em Jerusalém, nem aqui vocês vão adorar, mas vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então, sobre nunca pare de adorar, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a nossa adoração, ela é perene, ela é perpétua, ela é para sempre, ela não para, ela não cessa. Logo, o tema da mensagem, ele inverteu para mim. Não pare de adorar, principalmente quando você sai daqui para fora. É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Não é sobre adoração no dia da dificuldade, mas é a adoração no teu dia a dia. É a adoração de segunda a segunda. É a adoração que o Senhor vê e presta muito mais atenção do que esse momento solene aqui. Vocês acreditam nisso? Não que o Senhor não venha receber essa adoração, mas aqui, teoricamente, todos viemos com o mesmo coração. E talvez mesmo que você não adore a semana toda, ao vir aqui no domingo, você tem uma postura de reverência e acaba por adorar. Amém? Mas Deus está bem atento e muito atento com a minha postura de vida ao pôr o pé daqui para fora. Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o nosso espírito vai junto sempre, né? Onde nós estamos, lá está o nosso espírito. E será que ele está em pé ou ele está curvado diante de Deus? Boa pergunta, né? Vamos então. O primeiro ponto dessa noite chama-se Santidade ao Senhor, que não é apenas um título de um CD do Rodolfo Abrantes, muito antigo, Santidade ao Senhor. Mas essa frase, ela foi passada a Moisés no Monte Sinai, que a pastora Helga mencionou aqui na palavra de dízimo. Moisés, eu tenho uma teoria, não é minha, essa teoria ela é grande assim,
que Moisés, ao subir no Sinai, ele entrou numa outra dimensão. E eu creio piamente nisso. Ele ficou 80 dias lá. 40, voltou, e a Bíblia diz que ele não comeu durante esses 80 dias. Então isso é humanamente impossível, né? Jesus ficou 40 dias no deserto, e 40 dias sem comida é o tempo que um ser humano consegue ficar. Após isso ele pode entrar em decomposição internamente e morrer. Mas Moisés ficou 80. Olha que interessante, porque ele estava numa dimensão diferente. No finzinho da palavra que a senhora leu hoje, fala assim, ó, faze tudo conforme o modelo que eu te mostrar no tabernáculo. Deus não trouxe uma maquete no topo do monte. Ele subiu lá em cima no céu e viu como funciona o templo do céu. E aí Deus disse, nós vamos fazer uma maquete disso aqui lá na terra. A gente vai espelhar o que tem aqui lá na terra. É muito bom isso daí. Um dia vocês vão estudar mais sobre o tabernáculo. Nós vamos fazer alguma coisa aí para nós destrinchar o tabernáculo. E na roupa sacerdotal, nas vestes sacerdotais, que começa por Arão, os filhos de Arão, e segue toda a linhagem sacerdotal, ela era linda. Ela tinha um éfode, umas sobrepeles que chamam uma túnica, um chapéu que chamava mitra, e o peitoral com 12 pedras, urim e tumim. E na testa, bem na testa, tinha uma lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor. Na testa, na cabeça de Arão e de todos os sacerdotes dali para frente. Qual é o sentido disso? Porque quando eles iam ministrar, e a Bíblia diz que nessas vestes, na orla do manto, haviam guizos e sininhos que faziam barulho, né? Isso a Bíblia diz. Aí tem uma teoria judaica de que eles entravam com uma corda amarrada no pé, porque caso eles morressem lá dentro, eles seriam puxados para fora, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, somente o sacerdote. Eu acredito que de fato, porque o sentido dos sininhos era esse, para ver que ele ainda estava se movimentando e que ele ainda estava vivo. Tamanha a glória, tamanha a presença, tamanha a santidade daquele lugar. Ele tinha que fazer toda uma preparação, tomar banho não sei quantas vezes, em águas correntes que tinham que ser trazidas de determinado lugar. Enfim, era um ritual gigantesco para ele entrar naquele lugar. E ele tinha que ter, em frente aos olhos, na sua cabeça, diante de si, a seguinte lembrança: santidade ao Senhor. A nossa igreja tem dentro dos seus princípios, como o primeiro, santidade como um estilo de vida. Sabem que eu me criei numa igreja evangélica, e eu fui ouvir essa palavra santidade aqui na colheita quando eu cheguei aos 21 anos de idade. Verdade? Falo isso para vergonha nossa lá daquela igreja que eu ia. Não se falava a palavra santidade no sentido das pessoas, entendeu? Até se mencionava quando lia santidade aqui, né? Mas não se mencionava que, ei, você e eu que somos crentes precisamos viver uma vida em santidade. Olha que loucura. E talvez você que é novo no Evangelho ainda não entendeu o sentido profundo dessa palavra. E veja, eu falei que o chapéu do sacerdote, do sumo sacerdote, dizia santidade ao Senhor. Mas vamos trazer a realidade de hoje. Hoje não existe mais templo. O templo de Israel, lá do Monte Sião, ele caiu em 70 depois de Cristo e não há mais templo. Existe uma mesquita lá. E vai haver um terceiro templo. Mas essa lacuna de 70 até agora, até a construção do terceiro templo, ela se chama a Era da Igreja. E é legal você aprender isso, conhecer a história bíblica, entender por que tinha um tabernáculo no deserto, um templo em Jerusalém e hoje não existe mais. Jesus disse, não vedes tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque ele passa a dizer, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estabeleceu que agora nós somos o seu templo. Aleluia. Coríntios diz, não sabia que vós sois o templo do Espírito Santo? Eu e você somos o templo, por isso que não existe um templo em Israel. Você poderia aplaudir o Senhor nessa hora. Porque tão santo, tão sério, tão belo quanto era o tabernáculo, e principalmente quanto era o templo, como era o templo de Salomão, assim somos nós. Você entende? Que toda aquela glória que havia lá no Monte Sião, aquela glória do templo, hoje é eu e você. Então, e a Bíblia também diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele fez a todos nós como reis e sacerdotes. Então, eu e você que é crente, você se tornou um sacerdote do Senhor. Então, sobre a sua testa também precisa haver santidade ao Senhor. Amém? Tem um crente lá no fundo. Santidade ao Senhor. Amados, isso é muito sério. É muito sério. É uma lembrança. Ela estava ali para que quando ele se olhasse no espelho,
porque havia uma pia de bronze cheia d'água, e ela era feita dos espelhos das mulheres. Enquanto eles iam se lavar, eles se enxergavam antes de entrar. E ali ele vinha escrito na testa dele assim, ó, santidade ao Senhor. Abre comigo a palavra em Isaías 6. Isaías, ele era um profeta do Senhor, ele é chamado profeta messiânico. Ele escreve um livro gigante de 66 capítulos que fala muito sobre Cristo, detalha a cruz e o sacrifício de Jesus de uma forma profunda. É um dos profetas que vale a pena estudar. E ele já abre o seu livro em Isaías capítulo 1, sentando a marreta. Ele está denunciando o culto hipócrita, o ajuntamento solene. Deus fala, eu estou enojado do ajuntamento solene de vocês. Vocês só fazem junção, mas por dentro vocês estão cheios de pecado. Isso, Isaías sentando a ripa, né? Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5. E aí, no capítulo 6, ele começa com uma informação bem interessante. O rei Uzias morre, e o rei Uzias era amigo dele. Eles eram parceiros. E então, Isaías estava num momento de luto. E a Bíblia diz que melhor é estar na casa em que há luto do que na casa em que há festa, porque na casa em que há luto se faz melhor o coração. Ele estava num momento de contristamento, ele estava num momento de introspecção. Ele tinha perdido um amigo, e a palavra diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Serafins voavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora é o 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois vou perecer, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Então um anjo voou para mim, tendo na sua mão uma brasa que tomara do altar com uma tenaz, e tocou a minha boca, e disse: vês, isso te tocou, e o teu pecado foi tirado, e a tua iniquidade foi expiada. Então depois disso eu ouvi o Senhor dizer: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Acho que a primeira vez que eu li esse versículo com atenção foi aqui atrás, numa conferência dessa igreja. Mike Shea estava pregando, e a primeira vez que essa palavra falou comigo, lá dentro, ao ponto de eu decorar essa passagem. Olha o que aconteceu com Isaías. Isaías era um profeta, ele já era crente. De manhã eu brinquei, né? Ele vinha na igreja, ele vinha no Alfa, os filhos dele estavam no Metanoia, a esposa vinha no Divinas. Era um crente, ó, comprava no café no final. Colheita, era crente. Full, assistia o podcast, o ColheitaCast na quinta. Raiz, ele era crente. Mas chegou um momento da sua vida em que Deus disse: eu vou te levar num estágio mais elevado, cara. Eu vou te mostrar que o meu padrão de santidade é muito mais alto do que o que tu tem vivido até então. Então ele simplesmente tem uma visão, como diz Paulo: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu acredito que foi fora do corpo, que foi uma experiência espiritual, porque nessa carne ninguém verá o Senhor e fica vivo. Na carne, a pessoa que chegou mais perto de ver a Deus é Moisés, e ele viu Deus de costa. Mas foi uma visão espiritual, ele vê o Senhor, e a primeira coisa que ele diz não é: nossa, como ele é santo, nossa, como ele é lindo, os outros deveriam ver a santidade do Senhor. Ele olha para si, ele enxerga a ele mesmo como pecador e diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor, e eu vou morrer. Ele tinha certeza que a partir dali ele não poderia se sustentar vivo, porque ele era tão pecador e ele estava diante do Rei da Glória. Vocês conseguem? Vocês estão chegando no que esse homem viveu, na experiência que esse homem teve. Então, é assim na terra como no céu, né? No tabernáculo tinha um altar de sacrifício. No céu também tem um altar com brasas o dia inteiro, 24 horas por dia. Então um anjo pega uma tenaz, que é aquele negócio de pegar brasa na lareira, não é a cola que tu usava quando era criança. Pega uma tenaz, pega uma brasa do altar e toca na boca de Isaías e diz: ei, eis que isso te tocou e o teu pecado foi expiado. Então, não por ele mesmo, mas pela intervenção de Deus, ele é tocado e ele é limpo, e aquele pecado é cauterizado, e não mais ele é um homem de lábios impuros. Queridos, essa experiência é o que Jesus deseja que nós tenhamos com ele, e nessa noite é uma noite oportuna para isso. Eu sei que todos nós aqui nos esforçamos muitas vezes para sermos cristãos
legais. Amarrado essa palavra, não gosto. Ser um bom cristão. Ser um cristão genuíno. Mas o anseio do Senhor é que nós tenhamos um encontro com a santidade dele. E quando nós temos um encontro com a santidade do Senhor, nós começamos a ver o quão pecadores nós somos. E lembra, isso fala da minha vida daqui para fora. Existe um padrão de santidade. Eu preciso me olhar, e quando eu me vejo diante do Senhor, eu preciso olhar para mim e ver, cara, isso que eu faço não dá. Se eu estivesse diante de Deus como Isaías, com certeza eu também morreria. E você também morreria. Só que Isaías identificou o que lhe mataria, era a sua boca, que era a boca suja. Ele tinha lábios impuros. E se fosse eu e você, que estivéssemos diante da glória, da majestade santa, diante do trono de Deus, qual seria a situação que você se escandalizaria com você mesmo? Alguém veio me falar sobre a pregação de quarta-feira. Pastor, a pregação de quarta-feira assim, tava dura, mas é necessária. Eu falei, tava dura? Eu nem achei que tava dura. Às vezes, né, a pregação aqui no púlpito, ela parece um pouco forte, mas queridos, nós não podemos nos furtar, nós pastores, nós nunca iremos nos furtar de ensinar a verdade. Doa a quem doer, custe o que custar. Nós sempre procuramos ter muito carinho, muito amor, não apontar especificamente, não sermos rudes, mas queridos, a verdade é a verdade e a mentira é a mentira. O pecado é pecado e o que não é pecado não é pecado. Nós separamos o santo e o profano e nós nos afastamos do profano e nós tentamos nos aproximar. Eu digo o crente de verdade, que está tentando viver uma vida santa. Mas queridos, existem coisas que não cabem a nós. E normalmente, não sei se você vai concordar comigo, nós sabemos o que tá legal e o que não tá legal. É ou não é? A não ser que você esteja num lugar chamado mente cauterizada, sabe? Aonde daí se foi o boi com a corda, tu já não faz noção assim, sabe? O pecado virou amigo teu. E tu não tem a menor diferença entre pecar e não pecar. Eu posso hoje estar fazendo uma atrocidade, posso estar tendo intimidade indevida fora do casamento, e à noite estar adorando o Senhor e aquilo não me causa a menor constrangimento. Isso é um lugar de cautério. Eu fui cauterizado nessa área. Quando eu faço algo que é bem sério e ainda assim eu não eu cheguei já num ponto onde o pecado não está me assustando mais. Mas saiba, se você estiver na presença de Deus como Isaías estava assim quanto a sua boca impura. Ele não sabia que ele tinha os lábios impuros, mas quando ele se pôs diante do Senhor, eita, aí ele se enxergou como um homem de lábios impuros. Então, queridos, existem coisas que não cabem a nós. De manhã eu falei algumas coisas que eu sei que tem sido repisado, mas de tempos em tempos o Senhor nos impele como pastores a falar novamente sobre determinadas coisas, né? Dentre as quais, vamos lá, não só para os jovens, essa para todos nós. Lembrei de uma que eu falei de manhã. Fiz umas fotos com o irmão Anderson Barcelos, né? Coisa mais linda, as fotos, tipo aquelas ali que tava ali, aquelas fotos, estilosão. E aí botei uma das fotos, ele entregou as fotos, eu botei uma no meu WhatsApp. E eu tava com a camisa parecida com essa aqui, só que marrom. E aí eu sou marrom, né? Aí, com uma coisa meio uníssona, assim. E a Dani disse, achei que tu tava sem camisa na foto. Eu não dei bola. Dali a pouco uma colega minha de trabalho, eu achei que essa foto estava sem camisa. Eu digo, ei. Fui lá e tirei a foto e botei uma outra de camisa preta. Por quê, pastor? Tu não estava sem camisa? Não estava, mas não basta ser. Você tem que parecer ser. Não interessa assim tu me disseres, não, mas por dentro eu sou bem limpinho, pastor. Eu sou santo mesmo, eu me cuido mesmo, mas eu estou andando de mini saia. Eu não, a mulher, né? Mas imagina uma cena dessa. O cara, não, por dentro, não basta ser, você tem que parecer ser. Porque imagina o escândalo se você encontrasse uma das pastoras com uma roupa indecente. Imagina o escândalo se você me visse no mercado, sei lá, de regata, assim, naquelas bem cavadinhas, assim. Vocês estão caminhando comigo? Mas você sabia que não é só pastor que tem que cuidar da vestimenta que usa? Porque da mesma forma como você se escandalizaria se me visse andando, sei lá na prefeitura de shortinho, de short, sabe? Seguido eu tenho que ir na prefeitura por causa do meu trabalho. Ou lá no Porto Alegre do trabalho, eu vou ao Palácio Piratini. Lá se você for mal vestido, você não entra, né? Se tu for assim de chinelo de dedo e calção. Vocês
Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Se existem lugares, amados, diante dos quais nós precisamos nos vestir e nos comportar com determinados protocolos. Por que em determinados lugares, eu só visto uma indumentária mais solene para determinados protocolos, para vir na igreja, ou para ir na prefeitura, ou para ir no Palácio Piratini, mas de quando eu vou ao mercado, como eu estou vestido? Mulheres casadas. Você sabia que existe, e os homens também, que existem determinadas partes do seu corpo que são apenas para o teu esposo enxergar? É constrangedor ouvir isso de um homem, então talvez cale mais fundo em você. E meninos, eu vou chegar em vocês também, não vamos passar batido, homens. Mas mulheres, você sabia que o ventre da mulher é um lugar sagrado? É um altar do Senhor. É aqui, a barriga, ela é onde gera-se a vida. É um lugar mais lindo. Logo, expô-lo é tão desnecessário e tão baixo. Eu estou tentando usar as palavras mais bonitas possíveis. Resumindo, crente não usa a barriga de fora. Você sabia, irmã? Decote, pele à mostra, shortinho. Homens, calça colada, aquela assim que parece que foi, sabe, embalada a vácuo assim, sabe? Que os caras fizeram um movimento mais brusco, rasga de... Ninguém está interessado, mano. Ninguém quer saber. Mas pastor, eu estou malhando para isso. Não, precisa te converter. Se tu malha para usar uma roupa de mamãe, tô forte, tu tem problema de aceitação, sei lá o que tu tem. Mas se tu é casado, não pensa assim, se tu é casado, né? Quem tem que ver a tua beleza toda é a tua esposa lá na intimidade. Amém. A mulher dos outros não está interessada em ver teu braço assim. Eu falava de manhã, né? Porque às vezes o cara começa a fazer academia e fica bobado, fica fazendo peitinho, né? Querido, de uma altura em diante, isso é ridículo sempre. Mas de uma altura em diante fica muito ridículo, sabe? O quarentão assim que nem eu, querendo fazer GI. Não, amada, não. Ética e decência, ordem e decência, a Bíblia diz. Ordem e decência em tudo, na vestimenta, no palavreado, naquilo que eu falo, naquilo que eu olho, onde os meus olhos estão. Quando eu olho para uma mulher, você homem, você precisa olhar nos olhos da mulher. E não ficar muito tempo olhando nos olhos dela também. Sabia? Olha, fala o que tu tem para falar e vaza. Sabia? Sabe como eu salvo os telefones no meu celular? A Val do Gé, a Milana do Pablo, a Adri do Ivan. É assim que está salvo no meu celular. Sabe por quê? A Cris do André. Porque para mim saber o tempo todo que tem dono. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso quer dizer cercas, sabe? Respeito. Ai, pastor, que machismo, tem dono. Não, vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Mulher casada tem dono e homem casado tem dona. Amém? Por isso, se você olhar dentro da minha aliança, está escrito Magnus da Dani e na dela está escrito Dani do Magnus. Se um dia perder a aliança, você sabe de quem é. Que ela é a Dani do Magnus, eu sou o Magnus da Dani. Entendem? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Meu corpo, minhas regras. Assina Satanás, né? Aquela frase. Vai Satanás, meu corpo, minhas regras. Jamais. Falávamos aqui. A seriedade e a beleza do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão. Ambos reflexos do templo celestial. Esse templo que Isaías viu, né? A orla das suas vestes enchiam o templo. É o templo onde ele habita num templo. É santo. E quando ele passa a receita de como ele deveria ser construído o templo da terra, ele diz, ela tinha que ter tanto por tanto, e ser de ouro, de prata, de madeira de acácia, o pano tinha que ser assim, tinha que estar escrito isso na parede, tinha que estar... Veja, quem é que escolheu a decoração do templo? Como que era para ser adornado? Foi Moisés? Não, foi Deus. Quem escolheu do templo de Salomão? Foi Salomão? Não, foi Deus. Ele deixou a planta pronta com Davi. Logo, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe meu corpo, minhas regras, queridos. Eu preciso perguntar para o Senhor, Senhor, essa vestimenta está honrando o teu nome? Porque é Ele que orna o templo, não é eu. E se eu deixar o templo mal vestido, eu estou profanando o templo do Senhor, assim como aqueles que sacrificaram um porco dentro do templo de Salomão no passado, que botavam ídolos, Moloque, que sacrificavam crianças no pátio do templo lá. Olha que profanação. Mas se eu, o templo do Espírito Santo, estou usando roupas indecentes, eu estou fazendo a mesma coisa.
E isso vale para tudo, queridos. Inclusive os ornamentos que eu uso, e eu vou parar por aqui. Santidade ao Senhor. Muitas vezes, queridos, nós fazemos coisas na ignorância, bem nesse sentido assim, sabe? Sem... mas isso nada a ver. Outra frase que é do diabo, né? Nada a ver. Então, pastor, você não está forçando determinadas coisas, tipo... músicas, nós fazemos um podcast bem legal sobre música esses dias. Está no YouTube se você quiser assistir. Sobre músicas que eu devo ouvir. Pastor, nada a ver. Queridos, observe que tipo de música os seus filhos estão consumindo, que tipo de música você está consumindo. Faz sentido esse momento lindo que nós tivemos aqui com crianças aqui à frente. As crianças choraram na presença do Senhor, a presença era palpável. Eles entraram no teu carro e você está ali com uma rádio não cristã. Pastor, mas é Atlântida, que toca umas coisas boas. Será que saindo do culto faz sentido você escutar um pagode? Saindo do culto faz sentido você escutar um funk? Mas não é nem saindo do culto, segunda-feira, você quer criar uma atmosfera na tua casa, então você liga na alegria. Santidade ao Senhor, uma separação entre o santo e o profano. Começar a trazer, porque não é legal quando você entra nesse lugar. Eu tenho essa mesma sensação desde que eu cheguei aqui em 2004. Eu entro por essa porta e eu sinto um ambiente diferente. Quantos sentem isso aqui na colheita? Glória a Deus. Por quê? Porque nós nos esforçamos para manter isso aqui limpo a semana toda. E não estou falando da limpeza também, né? Também, porque sujeira atrai demônio. Mas limpo, as pastoras que aqui trabalham, volta e meia, elas param o seu serviço e vêm orar pelos cantos aqui. Elas vêm e oram por limpeza espiritual. Oram para que esse lugar esteja sempre limpo, sem demônios. Então, ninguém vem aqui, pega um violão e fica tocando um Legião Urbana ali no... Não, porque santidade ao Senhor, esse lugar é santo, é separar o santo e o profano. Mas então por que na minha casa pode ser diferente? Por que o meu violão, que aqui só toca louvor, em casa eu posso tocar Anitta? Não posso, nem tocar, nem ouvir. Pastor, mas Anitta tudo bem, mas não vai me falar da Taylor Swift. São prima, vocês não sabiam? São prima. Tudo farinha do mesmo saco. Como eu disse, queridos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu fazia do verbo, não faço mais, né? Vou largando, vou abrindo mão dessas coisas. Esse foi o primeiro ponto, santidade ao Senhor. Segundo ponto, e não menos importante, uma escolha por amor. Anote lá, santidade ao Senhor. E segundo, uma escolha por amor. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Jesus, quando estava no deserto, ele respondeu ao diabo 2 vezes, com passagens aqui de Deuteronômio 5 e 6. Sabe? E quando perguntado sobre qual é o maior mandamento da lei, o mandamento mais importante, ele fala de Deuteronômio 6. Então todos nós deveríamos dar bastante importância para Deuteronômio, porque Jesus gostava muito dessa passagem. Quando perguntado qual era o maior mandamento da lei, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o próximo, parecido com esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus disse isso. Mas eu quero ler o textinho completo a partir do 4. É o famoso Shema Israel. Shema quer dizer ouve em hebraico. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e terás por frontais em teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluia. Veja, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que eles levam muito a sério isso em Israel, e eles colocam, né, no tefilim, eles amarram essa passagem no braço, amarram essa passagem na testa e colocam as mezuzá nas portas, com um papelzinho escrito esse pedacinho aqui que nós lemos, né? E leem 2 vezes por dia, porque aqui na passagem fala ao deitar e ao levantar. Então eles ao deitar e ao levantar, eles leem essa passagem: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas o que eu quero me ater aqui, queridos, é o amor. Veja, o mandamento mais importante da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Fala de algo que é lá dentro do coração, também da alma, da mente, das emoções, e com todas as minhas forças. Ou seja, eu preciso despender forças para cumprir esse amor
do Senhor. E com que tipo de amor nós devemos amá-lo? Vamos ler mais uma passagem que é clássica, muito clássica. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Passo a ler. Texto famosíssimo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ouça, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém. Que palavra, que poesia, que palavra maravilhosa. Queridos, mas não é apenas poesia. É com esse tipo de amor que nós precisamos amar o Senhor. Veja, o que nós estamos falando aqui sobre santidade, ele não pode ser uma coisa que nos impacta de fora para dentro. Quando Isaías teve um encontro com o Senhor, embora ele estivesse vendo com os olhos, aquela experiência o transformou aqui dentro. Porque o arrependimento, porque a noção de pecado, porque a sensação de estar sujo, ela nasceu aqui dentro dele, ao ver o Senhor. Entende? E aí, por que então eu vou buscar doravante uma vida em santidade? Por que daqui para frente eu vou querer viver uma vida santa? Porque é uma decisão em amor. Se a Bíblia diz que eu devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, eu preciso lembrar como é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ai pastor, mas me vai ser um peso eu abrir mão de determinadas coisas. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas pastor, depois que o Senhor pregou, eu vou ter que trocar o meu guarda-roupa, porque todas as minhas roupas elas têm esse perfil aí meio muito louco. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vocês conseguem entender por que é uma escolha por amor? Porque se eu digo que amo a Deus, se eu digo que Ele é a razão da minha vida, eu preciso ter atitudes. A Bíblia diz de tal maneira falar e de tal maneira proceder. Queridos, e ouçam, olha só, quando a gente fala isso, você jovem, você adulto, você casal, vocês precisam entender algo. Nós não estamos aqui querendo pôr sobre vós uma carga que nós não carregamos. Muito pelo contrário. Graças a Deus, aquilo que nós aqui anunciamos, nós vivemos primeiro na nossa vida e nos esforçamos bastante para viver, para então poder compartilhar e dizer, ei, é possível viver assim. Então, glória a Deus. Inclusive eu desafio você a observar os pastores dessa igreja. Nós estamos aqui não apenas para pregar, mas para ser uma referência para vocês. Então observem-nos fora daqui, como nós nos conduzimos. Não que nós sejamos melhores que ninguém, mas Deus tem colocado os pastores à frente dessa igreja. Então se eu falo aqui que a gente precisa viver uma vida em santidade, é porque eu, minha esposa e minha casa estamos nos esforçando para isso. Amém? E queridos, não entendam jamais, nunca façam essa leitura assim, ó. Agora lá na igreja estão apertando o cerco. O pessoal da colheita, agora eles estão numas, tipo, não pode dançar funk, não pode usar decote, não pode... Querido, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está lá em Coríntios. Muito tranquilo. Agora, a questão é assim, a nossa igreja não é uma igreja de usos e costumes. Vou dar o exemplo da Assembleia de Deus, igreja que eu amo, da qual minha avó e minha mãe vieram. Lá eles têm usos e costumes. O homem não pode usar bermuda, mas isso não tem base bíblica. Não tem. O homem não pode usar barba. Meu Deus, todos usavam barba na Bíblia. Então não tem base bíblica para um homem não usar barba, mas lá eles proíbem. Então, e eu não estou criticando, é uma situação deles.
Então muitas vezes você vê isso, usos e costumes. Agora a colheita está com usos e costumes. Não pode isso, não pode queridos, não. Se você vai deixar de ouvir e dançar funk, não é porque o pastor Magno está dizendo, ou porque a colheita exige, é porque é pecado mesmo. Foi fraco esse amém. Se eu vou deixar de fazer determinada prática, não é porque a igreja exige, é porque é pecado mesmo. Só que daí eu preciso enxergar aqui dentro como um pecado, sabe? A Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo. Paulo introduz a carta aos Coríntios, ele fala, amados, chamados para ser de santos. Eu amo essa frasezinha. Vocês foram chamados para ser santos. Porque essa é a vontade de Deus, em outra parte, acho que é Gálatas. A vossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, por que nós incentivamos você a ser santo? Porque existe uma diferença daqueles que poderão ver ao Senhor e daqueles que ficarão a quilômetros do Senhor. Porque lá naquele dia, naquele grande dia, nós teremos pessoas que serão mais chegadas e pessoas que serão muito distantes do Senhor. E coisas de como nós vivemos ou como nós nos santificamos fazem toda a diferença. Em Apocalipse fala que tem 144 homens vestidos de branco e eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Aí perguntam para João, você sabe quem são esses caras? E João diz, não sei. Esses são aqueles que não se contaminaram com mulher, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Opa! Então a Bíblia está falando que existe uma casta de pessoas, homens que abriram mão de casar, e aqui talvez seja daí que os padres tiram essa questão do celibato, né? A Bíblia não exige isso de todos, mas existe uma glória para quem se abstém de determinados pecados. Vai depender de como eu quero viver a minha vida, queridos. Vai depender de aonde eu quero chegar no Senhor. Se naquele dia eu quero ouvir dele, vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Uma escolha por amor. Se eu me santifico porque o pastor está falando, isso dura 2 dias, 3, uma semana. E eu caio em tentação, eu caio em pecado, eu chuto o balde, isso é bobagem. Mas se eu me deixo transformar de dentro para fora, eu não noto. Daqui a pouco, aquilo que me era tão natural começa a me causar incômodo. Aquela música que eu ouvia e que eu até dava uma gingadinha, começa a me dizer, credo, cara, o que é isso? De onde é que nasceu isso? Vocês conseguem entender? Isso é uma obra que é o Espírito Santo que realiza, queridos. Não é o muito falar de um pastor, não são palavras bonitas. É um convencimento, porque a Bíblia diz que Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, é uma obra do Espírito Santo. Quando vê, eu já não estou mais falando palavrão. Quando vê, os meus olhos, que antes eram olhos maus, começam a ficar limpos. E eu consigo olhar para uma mulher, gosto muito do que o pastor Sadi fala, eu olho para as irmãs como se fossem minhas irmãs, para as senhoras como se fossem minha mãe, para as pequenas como se fossem minhas filhas. E eu começo a trocar os olhos maus e perversos por olhos de santidade. Porque Ele tem o poder para pegar uma brasa e tocar no meu olho, na minha boca, no meu ouvido, na minha mente. Aleluia! Ao ponto de nós passarmos a ser intolerantes a determinadas coisas. Intolerância, sabe? Intolerância à lactose, ao glúten, que alguns de nós têm, né? O corpo rejeita, o corpo não aceita aquilo. Se tu come, vai te fazer mal. Da mesma forma, algumas coisas espiritualmente nós precisamos ser intolerantes. Intolerante à fofoca, intolerante à mentira, intolerante aos olhos de pornografia, aos olhos de cobiça, aos olhos de tentação, intolerante aos maus pensamentos. Santidade ao Senhor, uma escolha por amor. Aleluia, Pai, agora eu quero orar pela Tua igreja nesse lugar. Senhor, que essa palavra que hoje foi proclamada do púlpito possa reverberar e ecoar nas nossas mentes e corações, Senhor, por muitos dias. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, que isso seja um lema nas nossas vidas, ó Pai. Que as decisões, Senhor, que as posturas, que as atitudes, que as palavras ditas por cada um nesse lugar passe por esse filtro, santidade ao Senhor. Ó Deus, transforma as nossas vidas de dentro para fora. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos, Senhor, a ver aquilo que nós não estamos vendo. Ajuda, Senhor, aos jovens, aos adolescentes, aos homens e às mulheres nesse lugar a enxergarem com os Teus olhos o pecado como pecado, as coisas erradas como coisas erradas. Ajuda-nos, Deus, a buscarmos em Ti a fonte de toda a santidade. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, um genuíno esforço por parte da Tua igreja
em viver uma vida conforme a Tua palavra, em viver uma vida que agrade e glorifique o Teu nome. Para que, Pai, por onde nós passarmos, as pessoas possam ler um evangelho vivo. Que por onde nós passarmos, ó Deus, nós levemos a Tua presença e não o escândalo. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos: livra-nos de todo o escândalo, livra-nos de todo o laço. Pelo nome de Jesus, que nós possamos andar em verdade, andar em santidade, possamos nos mover, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome e pelo nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.